A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala mais uma vez é a vossa irmã em Cristo, Ledman. Estou aqui para dar continuidade à leitura bíblica diária que estamos no livro de Salmos, né? E hoje no Salmo 135. Os irmãos quiserem abrir a Bíblia e aí fazer a leitura comigo. O título da minha Bíblia diz: Deus é louvado pela sua bondade, poder e justiça. A vaidade dos ídolos. O 1 diz: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores Cantai louvores ao seu nome, que é agradável, porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Fez subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis, a Sion, rei dos amoreus, e a Og, rei de Bassã, e todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que fazem e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós, os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Dentro deste salmo, né, salmo de um autor anônimo, este salmo indica alguns, né, o Salmo 135 é um salmo de louvor, provavelmente usado em contexto litúrgico no Templo de Jerusalém. A maioria dos estudiosos entende que o Salmo 135 foi composto durante ou após o período do Segundo Templo, após o exílio babilônico, né, século 11 a 4 a.C., isto porque há forte ênfase na memória histórica do êxodo e da ação soberana de Deus. Você não tem dúvida que tudo que o Senhor quis, Ele fez. E eu ainda digo hoje,
Tudo que o Senhor quer, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele está no trono, Ele é soberano sobre todas as coisas. E quando Ele quer fazer, não tem quem impeça, já diz o profeta Isaías, né? Que operando Deus, quem impedirá? Então, aqui o salmista, ele diz, tudo que o Senhor quis, Ele o fez. Aí aqui vai falar da criação, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, que o Senhor quis criar nesses lugares, o Senhor fez. O Senhor fez. Ainda diz no 7, faz subir os vapores das extremidades da terra. Irmãos, quem tem poder para isso é o nosso Deus, porque nós conhecemos e sabemos que Ele é grande. Faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Como nosso Deus é perfeito, como Ele é perfeito. Se você tem alguma dúvida que Ele é perfeito, não tenha. Tudo Ele cria com propósito, com finalidade. E Ele faz bem tudo, e o que Ele quer fazer, Ele faz. Eu costumo falar que o que Deus quer fazer, a gente não questiona, a gente aceita, porque Ele é soberano, ainda que não esteja entendendo o que está passando ou porque está acontecendo, a gente não questiona, mas a gente aceita, porque Ele é soberano e a vontade dEle sempre será boa, perfeita e agradável. O Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas vontades, sobre os nossos planos, sobre tudo. O nosso Senhor faz subir os vapores das extremidades da terra. Que coisa gloriosa. O 8 diz: foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. Quem não sabe que essa foi a última praga, né, ali no Egito, para Deus libertar o seu povo? Deus fez, aleluia, porque o nosso Deus, Ele é soberano. O que Ele quer fazer, Ele faz. E Ele feriu os primogênitos do Egito. Aqui diz feriu, mas a gente sabe que Ele matou, né? Esse ferimento foi de morte. E a Bíblia diz que quando foi ali, o anjo da morte passou para matar todos eles. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor disse: mata o animal, coloca o sangue sobre os umbrais da porta, o anjo vai passar por cima. E Deus guardou o seu povo no meio da matança. Deus guardou o seu povo no meio da matança no Egito dos primogênitos, desde o filho ao animal, de tudo que foi espécie, desde o escravo ali, desde o mais pobre do Egito, até o rei, até Faraó, todos perderam o seu primogênito, porque Deus assim aprove fazer, porque o que Ele quer fazer, Ele faz. Aleluia. E aqui diz que operou sinais e prodígios no meio de ti. Eles estavam num cântico litúrgico ali. Lembra que ele operou sinais no meio de ti. É isso que o salmista aqui afirma, né? Foi ele, no verso 9, que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Ali estava o povo de Deus no Egito. O Senhor os poupou. Matam primogênito de um lado, do outro, na frente, atrás. Mas ali o Senhor poupou eles, no Egito, contra Faraó e contra os servos. O Senhor guardou eles ali, o Senhor operou sinais, o Senhor operou prodígios ali. A gente sabe que tudo o que aconteceu
no Egito, naquela época em que Moisés entrou para libertar o povo com aquelas pragas. Deus sempre poupando o seu povo, mostrando o que acontecia com os outros e não acontecia com o povo de Deus. Aqui eu digo algo, irmãos, que me vem ao coração, assim é hoje. O nosso Deus, ele nos poupa de muita coisa deste mundo, por nós estar debaixo do sangue do Cordeiro. O Senhor nos poupa de muitas coisas deste mundo. A nossa proteção, a nossa segurança é o Senhor. É o sangue do Senhor. Ele nos guarda no meio do vendaval. Ele nos livra no meio das tempestades. Não importa o que aconteça ou o que vai acontecer, o Senhor nos guarda, porque sobre nós tem o sangue do Senhor. E ele opera sinais, maravilha, prodígios nas nossas vidas, no meio desse caos todo que está, o Senhor opera. Assim eu creio. Ah, glória a Jesus. O 10 diz que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. Como nosso Deus é grande, eu repito, tudo que o Senhor quis fazer, Ele fez. Ele feriu a muitas nações, Ele deu morte a reis poderosos. Aqui cita dois, a Sion, rei dos amoreus, e a Og, rei de Baçã. Você vai ver essa história lá no livro de Números 21, do 21 em diante. E a todos os reinos de Canaã, o Senhor, ele deu morte. A gente sabe que Canaã foi tomada de uma forma que o Senhor planejou e instruiu aos seus servos, como deveriam fazer, a Josué, e deu a sua terra em herança a Israel. Eles entraram matando reis, matando nações, reinos, sendo destruídos. Por quê? Porque Deus feriu a nações e deu morte a poderosos para dar a terra de Canaã em herança a Israel, como diz no verso 12. Porque, irmãos, a gente sabe que aquela terra já era deles, né? Foi uma terra que Deus falou a Abraão, vai para uma terra que ainda te mostrarei. Ali era uma terra onde estava Jacó. Eles foram tirados dali para o Egito, né? Eles já estavam naquelas terras. E eles foram levados. O Senhor estava devolvendo a terra para eles. O Senhor estava devolvendo a terra para eles. E eles voltaram dali. E o Senhor diz que feriu e deu morte a poderosos reis. E a Bíblia que ainda diz, glória a Jesus. O 13, o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente. E a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Irmãos, pensa ao longo da história, o tanto que já se levantaram para apagar o nome do Senhor, para tirar da memória de muitos, para destruir aquilo que nos traz fé, que é a palavra de Deus. Mas a Bíblia é um dos livros mais lidos e é através dela que nós conhecemos o nosso Deus. É através dela que ele se revela de forma gloriosa a nós. O nome do Senhor, ele permanece perpetuamente. Ainda que se levante filho do inimigo aí, os anticristo para querer desfazer, nunca vai conseguir. Porque o nome do Senhor, ele permanece perpetuamente. A memória do Senhor ela é de geração em geração. Ainda que queiram apagar, ainda que queiram, não adianta. Ninguém apaga a memória do Senhor, ela é de geração em geração, ela é até a minha geração. Mas se ainda vier mais umas 10, 20, ela vai permanecer, porque por mais que o mundo tente apagar, eles não conseguem, porque o nosso Deus,
Ele é um Deus grande, como nós já lemos no verso 5. E ele está acima dos deuses e da vontade desse mundo. E no verso 14 diz: pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Perdão. O Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Que versículo lindo, né? Glória a Jesus. Os ídolos das nações são prata e ouro. Quando Israel foi levado em cativeiro, era um julgamento de Deus. Mas aqui diz que ele se arrependerá em atenção aos seus servos. O Senhor deu tempo para eles ficarem ali. É 70 anos, Deus julgando eles. Porque eles eram muito idólatras. Eles haviam deixado o Senhor. Eles achavam que só por morar em Jerusalém e lá ter o templo, já nada acontecia com eles. Enganados. Assim, tem muitos crentes hoje que acham porque vai para a igreja no domingo, acha porque está ali, está tudo certo. Se nós não tiver na palavra, na vontade, nos ensinamentos de Cristo, na doutrina dos apóstolos, começar a apostatar aí, e só porque vai na igreja, não salva. Não salva. Aquele povo achava que só porque eles tinham um templo, eles estavam guardados. Nós precisamos ter o dono do templo dentro de nós, nos conduzindo, nos guiando. Ter o Espírito Santo que nos guia, nos ensina, como o próprio Jesus falou no Evangelho de João. E aqui no verso 15, os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Eles sabiam que eles já tinham muito se curvado diante dos ídolos das nações. Eles se curvaram, eles deixaram o Senhor. Mas aqui nesse cântico eles vêm reconhecendo que não há outro Deus como o nosso Deus, como o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como eles falam, né? Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dele. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Oh, aleluia. Isso são os ídolos das nações, igreja. Quem me ouve. É obra da mão deles. Isaías ainda diz assim, que eles pegam um pedaço de madeira, eles fazem uma imagem, com o restante da madeira, eles fazem um fogo, e eles cozinham a sua comida e comem, e com aquela outra madeira faz um Deus, e se prostra diante dela. Isaías fala bem isso. Ou a mesma madeira que serviu para fazer a comida, é a mesma que eles vão fazer uma imagem, se prostrar diante dela. E aqui Deus vem falando assim, é obra da mão do homem. O nosso Deus não tem começo nem fim. E aqui diz que esse que eles fazem, seja de prata, seja de ouro, até de palha de milho, eu já vi imagem, o povo se prostra, mas nosso Deus é diferente. E o salmista que ele diz assim, tem boca, é perfeito, mas não fala. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum na sua boca. O pior não é a gente saber disso. O pior que vem aqui, olha, no versículo 18. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. O salmista diz assim, quem fez a imagem que tem boca, que tem olhos, mas a boca não fala, o olho não vê, o ouvido não ouve. O salmista diz, aquele que faz é semelhante
se tornem, na verdade, ele diz, semelhantes a ele, se tornem os que os fazem, e todos os que confiam nele. Aqueles que faz e o que se prostra ou confia naquela imagem, é como a imagem para o Senhor. Tem olho, tem boca, mas não vê, não fala, não ouve. Não vai fazer diferença. Aí a gente pensa, e por que Deus responde? Deus responde. Será que é Deus que responde? Nem tudo é Deus que responde. E se Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele é misericordioso. Mas continua do mesmo jeito. E no verso 19 fala, somos novamente convidados aqui, olha, ele cita uma classe de pessoas para bendizer ao Senhor. Primeiro ele diz, casa de Israel, ele fala toda a casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, ele diz, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Primeiro vem a Israel, depois vem Arão, depois vem Levi, todos sendo convidados, a casa toda, porque o bom é ser que nem falou Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas mesmo que não esteja servindo ao Senhor, todos são convidados a louvar e bendizer a esse Deus grande. Porque olha o que diz, vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Aqui já inclui a todos, inclui a nós, inclui aqueles que não são servos. Eles temem a Deus, alguns, aqueles que não estão muito assim, mas eles têm um temor de Deus no seu coração, eles creem no Senhor. Todos são convidados a louvar ao Senhor. No Salmo adiante vai dizer que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então está respirando, tem que louvar o Senhor. Até mesmo porque a respiração que está saindo é o quê? Ela é vinda da parte de Deus. Se ele tirar esse fôlego de vida, acabou. Tem mais como louvar, vai pro pó, acabou, findou. Então hoje nós somos convidados a bendizer e a louvar esse Deus grande, que o que ele quer ele faz, que ele é soberano, está acima dos deuses, está acima das nossas vontades, porque ele é soberano e a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Então todos aqui que temeis ao Senhor são convidados a louvar ao Senhor. E encerra o 21 dizendo, bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então é um cântico de louvor, um cântico de adoração a Deus, sendo convidados, né, a louvar a Deus pela sua bondade e por quem Ele é. Então, deixar este salmo para nossa hoje, meditamos nele e que o Senhor ministre mais ao seu coração, né? O Salmo 135, ele nasce no contexto de uma comunidade que olha para seu passado redentor, no caso êxito, conquistas, e reafirma sua fé contra pressões culturais e religiosas. Louvar a Deus com linguagem litúrgica coletiva constrói identidade e esperança na fidelidade histórica de Deus. E assim eu encerro este salmo e agradeço a Deus e ao meu pastor presidente por esta rica oportunidade.